que a gente possivelmente poderia, né, trabalhar esse conceito ou entender como que a gente poderia melhorar essa saciedade e esse comportamento da fêmea? A saciedade, pessoal, ela depende diretamente do nível glicêmico, tá? Obviamente. Então, se a gente analisar uma dieta padrão que nós temos hoje em dia para gestação, seja a base de milho e soja com casca de trigo, ou casca de soja, por exemplo, ou casca de arroz, basicamente essas dietas, elas apresentam picos, né, ou níveis, né, picos de níveis glicêmicos elevados, mas curtos. Significa que logo, depois que essa glicose é absorvida, a fêmea está com fome de novo, que é o que aconteceu ali no gráfico que eu mostrei para vocês. Se eu trabalho uma dieta dentro de um conceito de fibra, o que significa isso? A fibra funcional, a fibra que é fermentável, né, e que passa o dia sendo fermentada dentro do intestino grosso do animal, está constantemente liberando energia. E uma das principais fontes de energia decorrentes dessa fermentação dessa fibra, ácido graxo de cadeia curta, né, como por exemplo o butirato, que tem uma importância não só do ponto de vista de energia metabólica para o animal, mas também é uma fonte de energia primária para crescimento e mantença da mucosa gastrointestinal e, inclusive, um dos constituintes principais para estabelecimento de imunoglobulinas do colostro, ali na fase final, no terço final da gestação. Tá? Então, ou seja, quando a gente compara uma dieta padrão com uma dieta que tem um conceito de fibra mais desenvolvido, você vê que você é capaz de manter um pico ou picos ou índices glicêmicos mais altos por mais tempo. Então, a tua fêmea ela permanece mais saciada. Por que isso difere, né, do ponto de vista digestivo? É que as dietas de perfil comumente adotadas, grande parte da energia dessas dietas vem basicamente do amido. O amido tem picos glicêmicos elevados, então mais de 50% da fonte de energia das dietas tradicionais vem do amido. O amido com 5 horas está todo absorvido. E quando a gente analisa o uso de uma fibra, por exemplo, tá, essas fibras levam aproximadamente 4 a 24 horas, dependendo efetivamente do tipo de fibra que a gente está trabalhando. Mas levam aproximadamente de 4 a 24 horas, né, para serem efetivamente digeridas e serem absorvidas, ou seja, a energia que ela vem liberando ao longo desse período. Então, ou seja, o animal permanece mais tempo em saciedade. Tá? Um exemplo disso, um estudo feito em 2007, usando fibra funcional, aqui a gente tem glicose no sangue, né, e uma dieta tradicional. Você vê que minutos depois da alimentação, há um pico, né, há o pico natural de glicose, só que a dieta tradicional, rapidamente essa glicose é absorvida e ela cai abaixo do nível de alimentação, antes da alimentação. E quando se utiliza uma fibra funcional, você vê que efetivamente o animal é capaz de manter relativamente constante, né, o nível glicêmico, a liberação de glicose ao longo do dia, o que impacta positivamente na minha eficiência energética e no meu centro de saciedade. A fibra, pessoal, ela não só se relaciona com a mantença desse índice glicêmico, comportamento, bem-estar de uma certa forma, mas também ela está associada, por exemplo, com a duração do parto. Nós fizemos um estudo ano passado, em parceria com uma cooperativa no Paraná, onde eles fizeram um levantamento do tempo de duração do parto nessas fêmeas hoje, as fêmeas de alta produtividade. Pessoal, vocês têm ideia hoje quanto tempo leva uma fêmea dessas de alta prolificidade? Uma Topics, uma DB, a própria PIC, né? A própria Cambro hoje tem índices positivos de produtividade também, muito compatíveis com a linhagem Topics, com a linhagem DB. Quanto tempo vocês acham que uma fêmea dessas hoje está levando para parir? Em média, vocês têm ideia? Nenhum chute? Vamos lá. Tempo, 5 horas, 3 horas. O estudo mostrou para a gente 6 horas e meia. É o tempo médio de duração do parto dessas fêmeas hoje. Nós saímos de um patamar há 10 anos atrás, que eram 3 horas. 3 horas e meia. Passamos para 6 horas e meia de duração de parto. Isso foi a média. Se você pegar os dados deles, tinha fêmea que durou 12 horas o parto. 9 horas o parto. Então, ou seja, mostra que o desgaste fisiológico dessa fêmea hoje, ele é muito maior. E se nutricionalmente eu impacto negativamente no meu processo de contração, no meu processo, né, no momento do parto, isso vai impactar no meu número de nascidos. E um exemplo disso é justamente a constipação. Fêmeas que têm maior grau de constipação, elas apresentam uma maior duração de parto. Mais tempo elas levam para parir.
E se elas levam mais tempo para parir, olha só, quanto maior o tempo de duração do parto, maior o número de leitões nascidos mortos. A correlação é direta. Ou seja, se eu tenho constipação, demora mais para parir, se demora mais para parir, meu número de natimortos piora. Por isso, quando eu mostrei para vocês lá, vim falar de melhora na eficiência nutricional, fornecimento de nutrientes, mais aminoácidos, fibra, que a gente vai falar agora, que é o tema hoje, a proposta hoje desse evento, eu não vou aumentar o meu número de nascidos porque eu estou dando mais fibra. Né, que já falei com vocês, o número de leitões ao nascimento já está pré-determinado. Eu vou aumentar a chance de sobrevivência dos fetos na hora do parto. Porque se eu tenho menos tempo, ou seja, se o leitão leva menos tempo para nascer, menos risco de haver um processo de hipóxia, logo esse animal consegue ter mais chances de sobrevivência. Tá? Então, ou seja, quanto mais rápido ele sair, melhor vai ser efetivamente a capacidade de sobrevivência desse animal. E outro, pessoal, olha só, o peso fetal, ele é influenciado pela energia, eu mostrei lá que é gráfico para vocês, energia, ela não altera a exigência de energia da fêmea, mas energia proveniente da fermentação no intestino grosso, essa sim afeta o peso do nascimento, butirato. Nós fizemos um estudo com butirato, tem pouco tempo, foi a dissertação de mestrado de um orientado meu, fizemos no maior produtor de suínos de São Paulo, ano passado. Tá? E o que a gente mostrou é que o butirato, que no final das contas é o produto final da fermentação no intestino grosso de fibras, aumentou em 8% IgG e IgA do colostro. Refletiu em mais imunidade para o meu leitão, que refletiu em 250 gramas de ganho a mais, ou seja, 250 gramas a mais de peso médio ao desmame desses leitões. Ao desmame. Aumentou minha chance de sobrevivência. Então isso mostra claramente que a energia que é proporcionada pelo processo fermentativo no intestino grosso, ela é convertida em ganhos para aquela fêmea e para os fetos desses animais. Tá? Um trabalho feito na Dinamarca, pessoal, só para mostrar isso para vocês, um trabalho voltado para mortalidade de porca, que é um tema que nós vamos mostrar aqui para vocês agora. Está em evidência isso, não está? Todo mundo hoje está preocupado com mortalidade. Dinamarca hoje está batendo 22% de mortalidade de fêmea. Estados Unidos está batendo 18% de mortalidade de fêmea. A Holanda está um pouco menos, está em torno ali de 6, 7, 8%. E vocês vão entender por quê, porque a Holanda trabalha com, efetivamente, inúmeras diferentes de fontes de matéria-prima, com níveis de fibra totalmente diferentes do que é feito na Dinamarca, o que é feito nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, uma fórmula americana, é muito parecida com a nossa, milho e soja basicamente em essência, nós temos o quê? 3, 4 matérias-primas principais. Na Holanda, os caras têm 20, 25 matérias-primas dentro de uma formulação. Então, ou seja, os caras têm muito mais frações, né, que têm essa potencialidade de gerar essa fermentação no intestino grosso. Trabalham isso há muito tempo. Então, obviamente, isso vai mostrar para a gente a resposta em termos de mortalidade. Olha só, eu falei para vocês, desafios. Né, hoje há uma grande discussão a nível global. Na Dinamarca, nos Estados Unidos, tá, na própria Holanda, aqui de novo nos Estados Unidos, isso tudo é uma discussão que está em pauta. A conclusão que nós chegamos, há 2 anos atrás eu tive reunido, quando começou todo esse tema de discussão, eu tive reunido a minha equipe, com a equipe da Universidade de Aarhus, do Peter Thiel, e com uma equipe da Universidade de Wageningen. Nós estivemos reunidos na Holanda para discutir esse tema, né, que é uma preocupação dos pesquisadores hoje. E a conclusão que nós chegamos é isso aqui. Essas fêmeas de alta produção, elas sofrem de deficiência nutricional, principalmente energética, e também, a gente sabe, mineral e vitamínico na hora do parto. Por quê? A fêmea hoje leva 3 horas e meia, 4 horas a mais para parir. São mais leitões. O desgaste corporal, o desgaste energético é muito alto. No momento que, nutricionalmente, ou do ponto de vista de racionamento, a gente está fazendo o quê? Reduzindo a quantidade de ração para essa fêmea, não é isso? Por que a gente faz isso? Por que a gente reduz a quantidade de ração fornecida para a fêmea no periparto? A gente faz aquele step down. Por que a gente faz isso? Vocês fazem isso, e por que a gente faz isso? Para evitar edema mamário, para evitar congestão de úbere. E isso tem que ser respeitado e tem que continuar fazendo. Experimenta dar muita ração para ela no terço final ali, né, no periparto, você vê o que vai acontecer com o aparelho mamário. Então nós temos um problema. A fêmea necessita mais energia, um maior aporte de nutrientes, mas nós não podemos fornecer muita energia da dieta naquele momento. Significa o quê? Ela precisa de energia metabólica proveniente de outra fonte. Fermentação.
A fermentação. Então, ou seja, para a gente ficou claro que o uso de fibras funcionais, nesse momento, ele desempenha um papel crucial para essas fêmeas de alta produtividade. Tanto é que o estudo que foi feito na Dinamarca, aqui, mostrou uma redução significativa na mortalidade das porcas quando eles trabalharam com esse conceito, né, fermentativo. Tá?